Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os maus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quero ler também no livro de Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. O versículo 1: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não tema, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Referência do versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 24. E apareceu ele o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não tema, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Referência do versículo 1. Livro de Salmo de número 3, verso 3. Contexto da palavra: Davi confia em Deus na sua diversidade. Verso 3. Mas tu, Senhor, eis um escudo para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça. Referência do versículo 1, livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3. O anjo lhe disse a Zacarias: Não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porá o nome de João. O versículo 2 do capítulo 15 de Gênesis. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Referência do versículo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 5. Não ele deu pela herança e nem ainda um espaço de um pé, mas prometeu que ele daria a posse dela depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. O versículo 3 do capítulo 15 de Gênesis. Disse mais Abrão: Eis que não me tem dado filho, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 14. Contexto da palavra: Ló é levado cativo. Quando, pois, Abrão
que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa 318, e perseguiu até Dan. O versículo 4 do capítulo 15 de Gênesis. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas estranhas sair, este será o teu herdeiro. Referência do versículo 4, livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias forem completos, verei a dominar com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas estranhas, esta estabelecerei o seu reino. O versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus, quantas estrelas se pode contar? E disse ele: Assim será a tua descendência. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou ele isto por justiça. Versículo 7. Disse ele mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdá-la. Referência do versículo 7, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Referência do versículo 7, livro de Salmo de número 105, verso 47. Verso 42. Porque se lembrou da sua santa palavra, de Abraão, seu servo. Referência do versículo 7, livro de Romanos, capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O versículo 8 do capítulo 15 de Gênesis. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Referência do versículo 8, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 13 e versículo 14. E eis que estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Versículo 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ele diz: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque,
que eu conheço nisso, que fizeste benevolência a meu Senhor. Referência do versículo 8. Livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. O versículo 9 do capítulo 15 de Gênesis. E disse ele: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Versículo 10. E trouxe ele todo este, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas a ave não partiu. Referência do versículo 10. Livro de Levítico, capítulo 1, versículo 17. E fendê-la-á com as suas asas, porém não partirá. O sacerdote queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo, um holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O versículo 11 do capítulo 15 de Gênesis. E a ave descia sobre os cadáveres, Abrão, porém, exultava. O versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Referência do versículo 12. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou um das suas costelas, encerrou a carne em seu lugar. O versículo 13 do capítulo 15 de Gênesis. Então disse Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência. Em terra alheia será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos. Referência do versículo 13, livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 11. E puseram sobre ele maiorais de tributo para afligir com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade, tesouro, Pitom e Ramassés. Referência do versículo 13. Livro de Salmo de número 105, verso 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Referência do versículo 13. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 6.
E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaria à escravidão, e mataria por 400 anos, e maltrataria por 400 anos. Vou ler mais uma vez o versículo 6. Falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaria à escravidão, e maltrataria por 400 anos. O versículo 14 do capítulo 15 de Gênesis. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Versículo 15. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 8. Contexto da palavra: Abraão morre, Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho, farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Referência do versículo 15, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. O versículo 16 do capítulo 15 de Gênesis. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Referência do versículo 16. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Referência do versículo 16, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 32. E dizia: se existíssemos no tempo de nosso Pai, nunca nos saciaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Vou ler mais uma vez o versículo, referência do versículo 16 do capítulo 15 de Gênesis. Em Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 32. Enchei vós a medida de vossos pais. O versículo 17 do capítulo 15 de Gênesis. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Referência do versículo 17,
Livro de Jeremias, capítulo 34, versículo 18. Entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram a palavra do concerto, que fizeram diante de mim com um bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. O versículo 18 do capítulo 15 de Gênesis. E naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tem dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Versículo 19. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadordiomeu. Versículo 20. O Eteu, o Perizeu, o Refaim. Versículo 21. Para terminar. E o Amorreu, e o Cananeu, e o Gergaseu, e o Jebuseu. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Eu não vou comentar porque o tempo é curto, mas a palavra já está bem explicada, com certeza nós podemos entender a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os males. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.